Começando mais uma sugestão do quadro Bom Sabor, com muito carinho que eu recebo essa dupla que sempre arrasa. Thaísa Pinheiro, tudo bom? Tati? Prazer revê-la. Prazer é e a meu. Adriana também tá aqui com a Tati. gente. Tudo bom, Dri? Tudo. Sempre linda, elegante. Obrigada, Prazer você também. recebê-la mais uma vez. Obrigada a você. Gente, hoje, atendendo a inúmeros pedidos, tabule. Sim. Fácil a preparação, Thaísa? Facílima a preparação. E super. É uma dica muito prática para aquele almoço de última hora. Ai, não sei o que fazer, vou fazer um tabule. É sensacional e cai muito bem com outros tipos de acompanhamentos bem fáceis. Então, uma dica para aquele almoço de final de semana ou durante a semana, se quiser fazer uma coisa mais sofisticada e que leve menos tempo, o tabule é sensacional. Uma ótima dica. Adorei. Vamos passar, então, a relação dos ingredientes e a quantidade que você usa em média, Thaísa. Tá, ok. Olha, aqui eu tenho 60 gramas de farinha para quibe, tá? Tá. Ela já tá hidratada. Aqui eu tenho sal, mas eu não vou usar todo, tá? É quantidade só para ajustar o tempero. Tá. Aqui eu tenho uma cebola pequena, bem picadinha, em cubinhos. Um limão só, cortado em 4. 2 tomates médios, cortados em cubos médios também. E 30 gramas de pepino, bem picadinho também. Ele é bem miudinho o miudinho. pepino, Bem né? miudinho. Eu vou Legal. colocar a minha luva pra gente começar. Adorei. E eu quero reforçar também, muitas pessoas estavam pedindo aí, querem entrar em forma nessa estação primavera, curtir o verão, praia, piscina, fim de ano chegando. Todo mundo quer poder usar, né? Aquele biquininho, maiô, não ficar se escondendo na toalha, na canga. E aí muita gente acaba optando também por saladas. Hoje as meninas vão dar algumas dicas rápidas, mas elas vão voltar para fazer um especial de molhos de salada, a gente faz né, um especial Thaísa? de molhos de salada. A gente Legal. acabou mudando aí de última hora as receitas, mas a gente vai dar algumas dicas bem fáceis também de molho, Legal. que dá pra fazer em casa. Essa sugestão aqui também é uma sugestão muito light, viu? A gente tá na Saudável. saladinha com um molho, mas essa receita aqui ela também é bem saudável e muito fácil. O trigo, eu não sei se o pessoal de casa já tá acostumado a trabalhar, ele é hidratado na água gelada, tá? E ele fica algumas horinhas hidratado. Então é só colocar a farinha que vem já crua no saquinho, colocar totalmente aqui e colocar água. Ele fica um tempo em repouso, tá? A cebola eu vou colocar toda. Vou colocar ela toda aqui. Você gosta de culinária árabe, Tati? Adoro. É? Que bom. Hoje o nosso Você sabe cardápio... que, coincidentemente, hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com as meninas do call center sobre culinária árabe. É, olha, muito bacana. E hoje você sabe que, coincidentemente, o nosso cardápio todo lá do restaurante é culinária árabe. A gente acabou deixando fixo o cardápio de quinta-feira como culinária árabe por questão de preferência do público. A gente fazia alguns pratos de vez em quando no buffet e tal. Só que a procura foi tanta e o pessoal gostou tanto, foi uma aceitação tão unânime que a gente acabou deixando fixo. Toda então, quinta, toda comida quinta-feira árabe. comida árabe. A gente trabalha com tabule, com coalhada seca, com steak tartar. Você gosta de steak muito tartar? bom, né? É muito. Depois eu tenho uma surpresinha pra você, Eu vim adoro te mimar. tudo. Oba! Eu te mimei hoje, viu? Olha, eu muito misturei bom, né? todos os ingredientes, tá? Estão todos aqui, deixa eu só lavar a luva pra gente acertar. E é uma dica, como a Thaísa comentou, saudável, que a gente pode aproveitar. De repente, se você quer um jantar mais leve, né, Adriana? Com certeza. Não, essa dica do tabule, a gente agora entrou na primavera, então tem muita saída. A gente vê que a parte fria do buffet, que lá tem a parte fria e a parte quente do buffet. E as pessoas se servem à vontade, tanto numa parte quanto na outra. Mas a parte fria, pro verão e pra primavera, são as sensações. E esse tabule, ele fica muito, muito saboroso. Tem um toquezinho de limão no final e ele vai muito bem com outras saladas e também com a coalhada seca, que a Thaísa comentou. Então, é uma dica legal. Combina, né? O casal Muito, perfeito. Muito. Olha, o nosso tabule já tá aqui. Ele é um prato também muito colorido. Como de todas as vezes que eu venho aqui, eu digo que a apresentação do prato ela é muito importante. Então a gente tem que trabalhar a textura, tem que trabalhar a cor, até mesmo o corte, olha, porque eu cortei o pepino bem pequenininho, a cebola também, porque a cebola é gostoso o sabor, mas você morder aquele pedaço de cebola enorme no meio da comida não é agradável. Então a gente deixa ela menorzinha, porque a gente tem o sabor da cebola, mas a gente não tem aquela questão desagradável no paladar de morder, aquele pedação de cebola. O tomate a gente destaca, porque o vermelho é sempre o que chama mais atenção, né? A farinha de trigo acaba dando, de trigo não, a farinha de quibe, ela acaba também dando uma mesclada, então ele fica um prato também já muito bonitinho, né? Eu acho que eu esqueci de falar do hortelã, viu, gente? Mas então eu vou corrigir, a gente usa ressalta 10 agora. gramas de hortelã, tá? E a gente vai colocar ele agora. O hortelã na culinária árabe, ele é um dos temperos
mais usados. Então, e ele combina com todas as produções e com... Porque na culinária árabe, a gente trabalha muito com carne de cordeiro, com umas carnes que elas são mais suaves. E essas carnes, elas aceitam muito bem o hortelã num tempero. Então, assim, hoje a gente ia falar sobre os molhos e um dos molhos que a gente ia sugerir é o de iogurte com hortelã, que é um molho muito fácil de fazer, ele é facílimo de fazer e ele combina muito bem com as folhas. E ele dá uma certa leveza na salada também, que já por si só é bem leve. Então ele fica... eu já quero aproveitar a sua presença agora, Thaísa. Iogurte natural? Iogurte natural, um potinho de 190, tá? Só o iogurte natural, a mesma quantidade que tinha aqui de hortelã, acho que dá umas 6, 7 folhinhas bem picadinhas. Aí você só vai tirar o iogurte, colocar no potinho, colocar o hortelã, pôr um pouquinho de sal e meio limãozinho assim, ó, espremidinho. E aí, pra finalizar, um fiozinho de azeite. Pronto. Facílimo e muito, muito bom. Combina muito bem com salada. Uma coisa que é legal também, Tati, é que às vezes a gente usa como base para molho a maionese. E acaba ficando muito pesado o molho, além de tornar a salada muito calórica, o que perde um pouco o sentido. Se você quer comer salada, às vezes não é bom abusar tanto do molho. E essa base para molho, sendo de iogurte, já consegue aliar a baixa caloria da folha com a baixa caloria do iogurte, além de fazer bem. E é muito saborosa, fica diferente, é muito bom. Eu adorei. Muito legal. Um potinho de iogurte, 190 ml. Você colocou o suco aí de meio limão. Mais ou menos 7, 8 folhinhas de hortelã. Bem picadinha. Bem picadinha. E o salzinho. Pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma coisa interessante sobre qualquer hortaliça, não só do hortelã, a gente deixar pra picar sempre na hora, porque senão ele oxida. O ato de você cortar com a faca ou com qualquer outro material, a hortaliça, ele acaba oxidando naturalmente a folha. Então, se a gente deixar para cortar bem na hora de finalizar ou na hora de fazer o molho, fica melhor. Porque deixar ele já cortadinho, ele acaba perdendo um pouquinho da qualidade. Então, é bom deixar para picar sempre na hora. Eu vou colocar aqui, ó, espirrou. Aqui o limãozinho, só para finalizar. Não é muito, tá? Não é interessante deixar o limão sobressair, é só para dar um toque mesmo e equilibrar os sabores. Aí, antes de eu finalizar, porque tá super pronto o nosso tabule. Adorei. Rápido, fácil, saudável. Rápido, fácil Tem a farinha de quibe, a cebola bem picadinha, pepino bem picadinho, o tomate daí já os cubinhos maiores. E o hortelã. E a hortelã, hortelã, umas 10 gramas, né? Que você falou, umas 7, 8 folhinhas. 7, 8 folhinhas, que ele não pesa quase nada. Antes de finalizar, eu vou pegar as surpresinhas que eu trouxe pra você, pra acompanhar nosso tabule. Tati. Gente, essa dupla não é demais? Tati, é legal falar para elas não esquecerem em casa, para não esquecerem de colocar o trigo para quibe na água. Porque senão ele fica duro. Ele tem que hidratar quanto tempo, tá? 4 horas. 4 horas. 4 horas bastante, ele fica. Né, é bastante tempo. Se não, também tem aquele truque. Porque o que seria de nós, né? Sem aqueles truques de cozinha. A gente pode deixar ele numa água morna. Aí ele fica menos tempo. Ele fica 2 horas mais ou menos. Mas na água morna, a reação dele é mais rápida. Tá, legal. Tati, eu trouxe pra você um pouquinho de steak tartar, que você disse que delícia. gosta, e um pouco de coalhada seca. Gente, vou me Porque fatar. o que seria, né, do nosso tabule se a gente não valorizasse e trouxesse um pouquinho também desses outros pratos, né? Ai, que delícia. Árabes e fantásticos. Vamos explicar um pouquinho pra quem não Isso conhece que eu ia em falar, casa? quem tá? não sabe do que eu tô falando, steak tartar, é esse prato aqui. Ele é um prato assim que ele não tem uma aceitação unânime, porque não é todo mundo que gosta de carne vermelha. E aqui a gente trabalha com a carne crua, tá? Então ela é bem picadinha, ela leva mostarda, leva salsinha, cebolinha, cebola, vai molho inglês, olha, deixa eu lembrar, a lista de ingredientes que vai. Vai um pouco de coentro, vai um pouco bem pouquinho de sal, vai limão. E tem mais ingrediente que eu estou esquecendo. Eu já falei aceto balsâmico, um pouquinho de aceto balsâmico. E aí, o que acontece? É uma carne, ela é extremamente condimentada. Então, por conta de ter esse tempero todo, essa questão de mistura de sabores e tal, você não sente o gosto da carne crua. Você sente o frescor da carne, porque ela tá bem geladinha, mas você aprecia
os temperos na carne. Então não tem aquela questão de você estar só comendo a carne crua. Não, ela é uma carne crua, mas ela é extremamente saborosa e extremamente condimentada. Então e é legal fica você muito falar bom. isso, Thaisa, porque às vezes algumas pessoas já torcem o nariz, né? Ai, Tati, mas exatamente. assim, carne crua, e nem experimenta. Exatamente. Ai, minha amiga, você não sabe o que tá perdendo. E é importante escolher uma carne bem magra. A gente usa o filé mignon muito limpo. O filé mignon já é uma carne magra, mas a gente deixa ele bem limpinho. Então, assim, até, né, para não ficar nenhum pedacinho de gordura, nem nada que vá atrapalhar no sabor ou na textura mesmo, deixar a carne bem limpinha. Uma então, dica uma pra quem carne quiser de primeira fazer em casa. com filé mignon fica muito bom. É o que a E gente aí aqui usa. eu coloquei também um pouquinho da coalhada seca, que é um dos, né, um dos outros carros-chefes da culinária. E aqui no cantinho eu vou colocar a nossa receita de hoje. Sozinho, o tabule já seria muito bom. Mas é que como hoje a gente já tinha tudo isso para oferecer, eu falei, vamos mimar a Tati, né? Vamos levar. Adorei. Vou Adorei colocar o um molinho pouquinho. que você passou com o Super iogurte fácil, e a não é? hortelã. O nosso tabule. Tem um outro molho que também é muito fácil e cai muito bem, que é aquele molhinho de limão, que todo mundo vai no restaurante, sempre tem aquele molhinho de limão com azeite. Ai, gente, muito fácil pra fazer em casa. Eu quero, Vou ensinar. quero conhecer. Vou ensinar, Gente, eu é tô muito adorando, sério. facinho. Como é que faz aquele molinho de restaurante? O molhinho de restaurante, aquele de azeite e de limão, é muito difícil, Tati. Presta atenção. Primeiro a gente tem que ter, por exemplo, um recipiente. Se eu for usar esse daqui, eu vou colocar uma medida dessa de suco de limão. Tá. E 3 medidas dessas de azeite. Tá. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, mexe bastante e tá pronto. É só isso. Só isso. Então, o meu potinho, uma medida de suco, de limão e 3 3 de azeite. azeite de então boa é sempre qualidade. 3 para 1 que a gente fala, né? E aí o interessante, dentro dessa receita a gente tem um leque de opções. Eu posso fazer de maracujá, que fica extremamente saboroso. Quanto de e maracujá? A mesma medida. Opa. É sempre a mesma medida para 3. Então, é sempre 3 de azeite para 1 de maracujá ou 1 de limão. 1 de limão. De frutas vermelhas também fica muito interessante. Fica muito interessante Azeite mesmo. com frutas vermelhas? Azeite com frutas vermelhas. Ele fica um molho agridoce. Não é todo mundo também que gosta, mas ele é um molho muito interessante. Ele cai muito bem com as folhas. E aí, eu te digo, é muito fácil de fazer e a gente tem que na cozinha, principalmente, a gente tem que ver essa questão de opções que a gente tem, né? Porque tudo bem, o tradicional é o com limão, mas eu posso fazer com maracujá, porque não testar? Um pouco do tradicional, exatamente, né? aí você surpreende a pessoa, ela fala, eu fiz aqui, um molhinho de maracujá. Ela fala, meu Deus, azeite como e ela limão, fez? você põe uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta. do reino. Só. No maracujá, você coloca sal ou não? Bem pouquinho, porque o sal é só para equilibrar o sabor, não é para deixar salgado nem mascarar nada. É só para dar aquele toquezinho e acentuar ainda mais o sabor do maracujá. Fica muito bom. O maracujá com salada fica muito bom. Uma coisa que também é legal falar é que, assim, às vezes o hábito de colocar a fruta no molho não é um hábito tão comum aqui pra gente, pelo menos do Brasil. Mas no nosso buffet, por exemplo, a gente tem uma gama muito grande de molhos e a gente tem sempre uma opção de fruta. Então a gente vai variando, ou a gente coloca uva, ou a gente coloca abacaxi, ou a gente coloca melão, melancia, morangos. Porque esse hábito de comer o agridoce, a fruta com a salada, já é um pouco mais normal, mais habitual. Manga combina muito com salada. Manga é uma delícia com salada. Muito, Sem né? contar que então a gente dá tem aquele contraste, né? da cor, do fica sabor bem também. bonito. Então lá no Prime a gente tem a opção da fruta, se a pessoa quiser comer a fruta em pedaços junto com a salada. E a gente faz alguns molhos também, usando alguns ingredientes, que nem esses que a Taf comentou, para quem quiser experimentar alguma coisa legal. Então tem sempre 6, 7 opções de molho, muitas folhas, muitas opções de salada e cada um usa a sua criatividade ali para montar o seu prato. Dri, vamos reforçar todos os contatos do Prime Endereço, o pessoal que é da região. Gente, vale a pena conhecer lá, viu? Ai, Vale cada sim. prato delicioso. Muito fácil. Prime Italian, Rua Coronel Quirino, número 999, fica no coração do Cambuí. Então, Prime Italian, Coronel Quirino, 999. Telefone para contato, 3326-5934. Tá bom? Obrigada, Adriana. Adorei. Obrigada. Gente, agora eu vou Obrigada, experimentar Tati. esse tabule. Ai, que delícia. Adorei o mimo, viu, Thaís? Imagina. Ai, acho que eu vou pegar aqui um tiquinho de cada. O que vocês acham? Gente, sensacional. Como é bom, né, a gente aprender essas receitas. Você tem a oportunidade de fazer na sua casa, surpreender os seus convidados. E se de repente quiser fazer um passeio diferente, o pessoal da região fica o convite para conhecer lá o Prime Itália. Tenho certeza que vocês vão gostar. Só me resta desejar bom apetite e a sugestão, mais uma dica aí do quadro Bom Sabor.
Nota 1000. Parabéns, Thaísa. Obrigada. Gente, façam, vocês vão adorar.